Então vamos lá, meus amigos, voltando aqui com o processo do trabalho, nós vamos analisar agora a parte de direito processual do trabalho denominado de organização da justiça do trabalho. E a nossa base de estudo aqui será o artigo 111 da Constituição Federal, porque é esse dispositivo que traz os órgãos da justiça especializada. E nos termos do artigo 111, o que nós temos? São órgãos da justiça do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juiz do Trabalho. Vejam que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por 27 ministros. Isso é um número fixo, são 27 ministros. Então, cuidado para que a banca não afirme que são no mínimo 27, não, são 27 ministros. E vejam, eles devem possuir idade de 35 a 65 anos, e nomeados pelo presidente da República. Então, idade de 35 a 65 anos, nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Muito cuidado com esses detalhes sobre a organização do TST. Os seus membros, os seus ministros, eles são nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta. Vamos colocar aqui maioria absoluta do Senado Federal. Tomem cuidado porque não é do Congresso, não é da Câmara dos Deputados, não, é do Senado Federal. Cabe ao Senado Federal realizar a sabatina e aprovar a indicação do ministro para o TST. Já em relação aos tribunais regionais do trabalho, aos TRTs, eles constam aqui no artigo 115 da Constituição. Os TRTs são formados por pelo menos 7 juízes do trabalho, 7 desembargadores. Então aqui eu já tenho um mínimo, eu posso ter tribunais e temos tribunais com um número bem maior de membros, mas mínimo de 7. E cuidado com a idade, porque a idade é diferente do TST. A idade é de 30 a 65 anos. São também nomeados pelo presidente da República. Então, os juízes dos TRTs, os desembargadores dos TRTs, eles são nomeados pelo presidente da República porque se trata de uma justiça federal. A justiça do trabalho, como vocês sabem, é uma justiça federal. Mas aqui não existe sabatina por Senado Federal, nada disso. Há apenas a nomeação. Sendo que pelo menos 1/5 dos membros saem da advocacia e do Ministério Público. Pelo menos 1/5 aqui é formado de advogados e membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de atividade. Então nós vamos aqui garantir o 5º constitucional, o acesso de 1/5 dos membros vindos da advocacia e do Ministério Público. Mas o maior cuidado aqui é em relação ao 1º grau de jurisdição. Vejam que a Constituição Federal, no artigo 111, diz que são órgãos TST, TRTs e juiz do trabalho. Os juízes do trabalho são considerados pela Constituição Federal como órgãos da Justiça do Trabalho. Claro que pode ser chamado também a vara do trabalho. Vejam que seria um termo bem mais moderno falar em TST, TRT e vara do trabalho. Mas não está errado nós falarmos juízes do trabalho, juiz do trabalho, porque assim consta no artigo 111 da Constituição. Então vejam que o julgamento aqui ele é singular. No 1º grau de jurisdição eu tenho o juízo singular no artigo 116 da Constituição Federal. Eu acho que sempre vale a pena lembrar que até 99 nós tínhamos a chamada representação classista. Até 99 nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento, formadas por representantes das classes. Eu tinha
o juiz classista, representante dos empregados, o juiz classista, representante dos empregadores, e o juiz togado, o juiz do trabalho. Essa representação classista foi excluída, destaquei para vocês aqui, pela emenda 24 de 99. Então, a partir daí, nós deixamos de ter ali a junta de conciliação e julgamento para passarmos para as varas do trabalho. Além disso, no que toca à organização da Justiça do Trabalho, nós temos que destacar o artigo 112 da Constituição. Esse artigo 112 da Constituição, ele trata da possibilidade do juiz de direito atuar como juiz do trabalho. É uma situação excepcional, mas há possibilidade do juiz de direito atuar como juiz do trabalho. Nós sabemos que nem todas as comarcas há a vara do trabalho. É muito comum nós termos a vara do trabalho de uma determinada cidade tendo competência sobre as cidades vizinhas. Então eu tenho ali a vara do trabalho da cidade A, que presta sua jurisdição, que tem competência também sobre a cidade B, C, D e E. Mas pode ser que determinada cidade não esteja abrangida na competência de outra vara do trabalho. Pode ser que eu tenha ali uma cidade F, por exemplo, que não tenha vara do trabalho e que não tenha nenhuma vara do trabalho próxima. E aí nós perguntamos como é que um determinado empregado vai ajuizar a sua ação trabalhista nessa cidade F, se ela não possui vara do trabalho e se também não há nenhuma vara do trabalho próxima com competência. Para resolver essa questão, o artigo 112 da Constituição Federal traz a seguinte ideia: a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então pode ser que nessa cidade F, quem atue como juiz do trabalho seja o juiz de direito, seja lá a vara cível. Então eu tenho a vara cível que atua como vara cível e também como vara do trabalho. Se não existe vara do trabalho na cidade F, se não existe vara do trabalho próxima com competência sobre aquela localidade, eu, trabalhador, vou à justiça comum, à justiça estadual, ajuizo minha reclamação trabalhista. O juiz de direito, o juiz estadual, vai atuar como juiz do trabalho, vai aplicar o processo do trabalho e vai sentenciar. Quando ele proferir sentença, as partes vão interpor recurso para quem? Para o TRT. Vejam que quem proferiu sentença foi um juiz vinculado ao TJ, só que o recurso vai ser dirigido ao TRT. Por quê? Porque apesar de nós termos um juízo de direito, ele atuou como se fosse trabalhista. Então vejam que há essa possibilidade. Posso atribuir a juiz de direito a competência trabalhista, a jurisdição trabalhista. Da sentença, que será considerada trabalhista, vou interpor o recurso do processo do trabalho, que será julgado pelo TRT, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Cuidado, porque muitas vezes as bancas colocam respectivo TJ, colocam N tribunais, mas o correto é o TRT. E ainda ligado a isso, para nós fecharmos esse ponto que é um pouco mais curto, nós temos a súmula 10 do STJ. Olha o que acontece. A minha ação trabalhista está tramitando perante a vara cível, tendo em vista a atribuição de competência do artigo 112. Está lá na vara cível. A partir do momento que for instalada a vara do trabalho, o processo ele será remetido para a justiça especializada. Então, se ele está tramitando na vara cível perante o juiz de direito e é instalada uma vara do trabalho, os autos devem ser remetidos
para a vara do trabalho, no estado em que se encontram, no ato processual que está sendo realizado. Eu não vou aguardar ser proferida sentença para depois remeter para a vara do trabalho. Claro que não. No momento em que foi instalada a vara do trabalho, eu pego o processo que está tramitando ali na vara civil e remeto para a trabalhista. Por que eu não espero? Por que eu remeto desde logo? Porque nós estamos falando de competência absoluta. Se eu estou falando de competência absoluta, eu estou falando do interesse do Estado. Se eu estou falando no interesse do Estado, eu tenho que remeter os autos de imediato para a vara competente. Tomem cuidado com esses pontos aqui. Principalmente, retornando, principalmente com a questão da idade aqui do TST e do TRT, já que existe diferença. Então, cuidado principalmente com isso daqui. A idade é diferente. Cuidado porque existe aprovação pela maioria absoluta do Senado apenas para TST. Para TRT não existe isso. Primeiro grau de jurisdição, é o juiz do trabalho, pode ser chamado também de vara do trabalho. Não existem juizados especiais trabalhistas, não. E não existe mais junta de conciliação e julgamento pela exclusão feita lá pela emenda 24 de 99. Então terminamos a nossa parte aqui de organização da Justiça do Trabalho.